Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Hoje, dia 21/12/2020. Quero agradecer a todos aí que estão acompanhando o canal. Peço encarecidamente aí que vocês possam estar dando like, tragam inscritos aí, compartilhem as informações e vamos aí nos engajando aí, fazendo o possível, né, para que as pessoas menos esclarecidas, as pessoas que não têm muitas informações, elas possam se informar um pouco mais, se politizar um pouco mais e nos ajudem nessa empreitada, né? Porque cada dia mais que passa, né, cada dia mais que a gente deixa de participar é um dia perdido, né, a mais. É o que esses, né, poderosos, essas pessoas que estão aí no comando das instituições do nosso país aí, elas querem, né? Pessoas incautas, pessoas que não participam, pessoas que deixam, né, a vida política, a vida religiosa para outros, né, tomarem conta, outras pessoas dominarem. É por isso que, né, temos esse monte de charlatões por aí, esse monte de pessoas mal intencionadas, tanto na política como na religião. Eu particularmente, né, não sou muito fã de religião alguma, né? Eu sou do tipo que Karl Marx falava, né? A religião é o ópio do povo. A religião, ela deturpa, ela deixa anestesiado, ela deixa as pessoas mais ou menos aquele cordeirinho que vai para o abate sem esboçar nenhuma reação. E isso é muito bom para o sistema, né? É muito bom para essas pessoas que comandam a política nacional, é muito bom para esses líderes, pastores religiosos, até mesmo da Igreja Católica também, alguns padres também mal intencionados. Então a religião, ela deturpa, né? Ela deixa a pessoa paralisada. E quando, né, ela não critica, ela não questiona, ela acredita totalmente, né, cegamente naquilo que está sendo dito pelo líder religioso, pelo aquele político que ele, né, considera bastante. Então, assim, de uma vez que nós começamos a questionar, né, começamos a ficar mais críticos a essas pessoas, a esses sistemas, a essas religiões, o mundo começa a melhorar. E não ao contrário, como muitas pessoas querem impor na cabeça da maioria, dizendo que quando acontece algum problema, quando acontece algum fato ali de uma violência, né, tudo mais, é porque é falta de Deus. Negativo. Cada um que quer ter sua crença, tenha. Mas tem muitas pessoas, né, aliás, em muitos países aí, no mundo afora aí, que não tem religião. No caso da Noruega, por exemplo, e quase não se tem criminalidade, violência. Tanto é que estão fechando, boa parte dos presídios eles estão fechando, porque não tem presos para colocarem lá. E o país não tem religião. Quase 90% ou mais de 90% das pessoas não tem religião alguma. Foi composto aí por pessoas, né, de ateus, né? Agora você vem num país igual o nosso, onde é o país mais católico do mundo, né? De evangélicos aqui isso nem se fala, são mais de 40 milhões. Foi os que ajudaram a eleger o Bolsonaro como presidente. E o que você vê é só problema, desgraceira. Então o que tem que mudar é a consciência das pessoas, né? O que tem que se mudar aí é as pessoas terem mais ética, mais empatia, né? Mais sensibilidade. Coisas que não é religião que dá. Ou a pessoa nasce, ou a pessoa, né, ela desenvolve isso, né, na sua vida, ou não tem. Você observa aí que, né, dos tempos pra cá, muitas pessoas aí de idade, né, cometeram crimes aí, eram pessoas religiosas. João de Deus do Espiritismo, estuprando, né, pessoas lá, né, estuprando seguidoras fiéis lá da sua, né, da sua religião. Aquele padre lá, o padre Robson, desviando milhões da igreja para dar para dois supostos amantes dele, né, cometendo fraude fiscal. A Flor de Lis mandou matar o marido, o pastor, né, e cometia até incesto, cometia suruba com os filhos e tudo mais. Era coisa de louco, evangélica. E um ateu também cometeu, né, um crime um dia desse aí, né, e muito outros casos, né. Então, assim, isso parte da pessoa, né? E eu sei que na maioria das vezes,
quando se comete crimes, aquilo você observa nas redes sociais da pessoa, você vai nos perfis, você vai né, encontrar logo na capa lá, né, Jesus é minha força, Deus é meu sustento, né, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. A maioria das pessoas que cometem, né, todo tipo de atrocidade, todo tipo de crimes, elas acreditam em Deus e postam essas coisas. Mas é muito, né, mais da boca para fora do que, né, propriamente ela acreditar mesmo, ter fé naquilo. Porque se ela pega, lê, né, as escrituras, ela seguisse pelo menos um terço do que Cristo falava, o mundo seria totalmente diferente. Mas o que a gente vê é que essas pessoas que seguem religiões, elas deveriam seguir exemplos e não seguir religião e o pastor, né, dessa religião ou o líder religioso. Então saiam disso, saiam né, desses dogmatismos, leiam, né, as escrituras, a Bíblia, leiam vários livros, mas não leiam livros de forma literal. Tentem interpretar de uma forma, não da forma que os pastores colocam para sua massa. Eles pegam e manipulam as escrituras. É igual o dízimo. Dizer que tem que dar 10%, né, todo mês 10% para a igreja é errado. O Velho Testamento, quando, né, foi instituído o dízimo, dízimo significa 10%. Só que era 10% da colheita anual. Assim, né, Israel tinha 12 tribos. Né? Então se recolhia 10% de cada tribo, da colheita anual de cada tribo, exceto uma tribo, que era a tribo, né, dos levitas. Essa tribo dos levitas, eles eram meio que né, os sacerdotes, né, de Israel. Eles eram os sacerdotes de Israel e eles ficavam ali imbuídos de pegar esses 10% de cada tribo, os alimentos, armazená-los, né, em algum, né, num celeiro, né, em algum depósito ali, e distribuir para né, para pessoas que estivessem passando fome, alguma tribo que teve problemas na sua colheita, distribuir ali para pessoas ali que tenham, né, mulheres que acabaram de ficar viúvas, perderam seus maridos, né, os filhos órfãos dessas pessoas, para dar também para estrangeiros, né, os imigrantes que vinham de fora, de outros povos. Então eles faziam esse papel de social, de pegar e dividir esse alimento. Não se pedia dinheiro, e outra, era uma colheita anual, né? Colheita do ano. Ah, mas naquela época não tinha dinheiro. Lógico que tinha dinheiro, porque até mesmo José, que antecede, né, quando antecede aí a saída do povo de Israel do Egito, né? José, que foi para o Egito, que se tornou governador e levou o povo dele para lá. E depois de muito tempo, depois da sua morte, o povo foi escravizado lá. Mas José, né, quando foi para o Egito, levado ali como escravo, ele foi vendido pelos seus irmãos por 25 moedas. Então já tinha dinheiro, sim. Já tinha dinheiro, já. E foi vendido, né, trocado por moedas. E ele foi vendido lá como escravo. Depois chegou lá no Egito. Passou todo tipo de humilhação que tinha que passar isso aqui. E depois dele fazer adivinhações dos sonhos lá. Tanto do Potifar, né, que foi lá que era um general lá do Egito. Depois ele foi apresentado lá por Faraó. O Faraó teve uns sonhos e ele foi lá, adivinhou, né, os sonhos do Faraó. Ele disse qual era ele deu o sentido dos sonhos do Faraó, e o Faraó o nomeou como governador do Egito. E ele veio governar e fazer o trabalho dos 7 anos das vacas gordas, armazenar todo tipo de alimento para quando chegasse os 7 anos de fome, que eram as vacas magras, ele pudesse, né, distribuir os alimentos, né, com toda a população do Egito e tanto do resto do mundo também, que muitas pessoas iam comprar, né, alimentos lá no Egito. E com o seu povo lá, depois que ele morreu, depois que ele faleceu, seu povo depois de muito tempo foi escravizado por futuros faraós. E aí o povo saiu do Egito depois das 10 pragas, Moisés os levou para o deserto, e aí foi, né, eles foram ali se dividindo ali em tribos, né, 12 tribos de Israel. E aí, né, que foi naquela época começou a ser pego, né, os 10% dos alimentos, que é o dízimo. E hoje os pastores aí, canalhas aí, né, charlatões, eles ficam pedindo dinheiro em todos os cultos, passa aquela sacolinha recolhendo dinheiro, moedinha, todo tipo ali de doação,
E todo mês eles cobram ali os 10% das pessoas, né? O dízimo, né? Então assim, tem gente que quando você vai falar, a pessoa ainda vem contra você. Te xinga, não quer entender, não lê as escrituras, não tenta, né, entender. Só lê aquele pedacinho que o pastor fala, coisinha de uma frasezinha, e aí em cima daquela frasezinha ele faz uma retórica, toda uma persuasão ali em cima daquela frase. E encanta, né? Emociona a maioria dos seus fiéis. É por isso que as pessoas vão e dão tudo que podem dar para as igrejas, né? Eu vou ler algumas informações aqui, pessoal. Espero que vocês possam estar transmitindo aí para demais pessoas, repassando aí. Nos ajudem aí, né, a mudar essa situação que nos encontramos hoje, né? Deputada do PSOL é alvo de ameaças de morte no Rio. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, a deputada Renata Souza, deverá registrar um boletim de ocorrência em função das ameaças de morte dirigidas contra ela nas redes sociais. Rio de Janeiro, mais de 60% de todo o território do Rio está tomado por milícias. O que esperar de um estado onde todos os ex-governadores estão presos? Né, condenados ali, estão sendo processados, né? Todo lugar você vê milícia, bandidagem. É difícil, hein? E aí você pega aí políticos que, né, na nível, né, da governança nacional, calhordas. E do Rio de Janeiro, né? Caso do Maia, sentado em mais de 60 processos de impeachment do presidente da República, e o próprio Jair Bolsonaro, que sempre se elegeu como deputado pelo Rio de Janeiro e agora como presidente pelo Rio de Janeiro. É lamentável. Não sei o que acontece com aquele estado, gente. Não dá, hein? Com denúncia do hacker, prisão de Moro e Dallagnol é única alternativa. E se as instituições de fato funcionassem normalmente e tivessem o menor requisito de compromisso democrático, o STF julgaria imediatamente a suspeição do Moro, cujo processo aniversariou 2 anos sem julgamento na Suprema Corte. Concordo. É o pacto nacional, né, com o Supremo, com tudo. Ainda. Mas uma hora vai ter que ser julgado isso aí. Uma hora eles vão ter que dar o braço a torcer. Hacker afirma que Barroso auxiliou Deltan sobre o que colocaram em processos da Lava Jato. Hacker Valdir Delgatti Neto, responsável pela divulgação das conversas entre procuradores da Lava Jato, afirmou que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, auxiliou e orientou o procurador Deltan Dallagnol, então coordenador da operação. Aí vamos acreditar em quem mais? Em que tipo de justiça? Né? A Lava Jato é isso. Então essa turma aí, Moro, Deltan, Barroso, Fachin, esses caras aí que destruíram essa operação. Tinha tudo para ser, né, uma operação com a lisura, né, uma tal lisura. Ia ser a maior operação no mundo de combate à corrupção e assim, uma operação séria. Mas virou essa palhaçada aí. TCU diz que o governo Bolsonaro não tem plano para combater a Covid. Técnicos do TCU, Tribunal de Contas da União, afirmam após a auditoria que o governo Bolsonaro não tem planos de combate à Covid-19, além do comportamento negacionista de Jair Bolsonaro e de seu ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello. Esses caras tinham que voltar para os quartéis, não é? Isso se caso nós quiséssemos que continuasse, não é? Esse exército brasileiro, né? Porque não serve para nada. É exército aí que é pago aí muitas das vezes para reprimir a população, dar tiros em negros músicos. No caso, igual aquele rapaz que era músico, tomou 80 tiros nas costas, ele era negro. É isso. Não serve para mais nada. Ficar pintando guias, varrendo o chão, dentro de quartéis marchando. E a gente ainda paga essa turma aí. Infelizmente, gente. Extinção do auxílio emergencial leva 17 milhões de pessoas para abaixo da linha de pobreza. Quase 17 milhões de brasileiros passarão a viver em condições abaixo da linha de pobreza após a extinção do auxílio emergencial decretada por Jair Bolsonaro. Vocês verem, 17 milhões já vão voltar para o sistema pobreza. Eles estavam aí tentando criar um outro, né, plano, um outro, né, projeto aí de transferência de renda. Só que dependendo da situação vai estourar o teto de gastos que eles estipularam no governo Temer. Se fizer isso aí, o impeachment é quase que
quase que 100% de chances de se acelerar e entrar na pauta, né, do Congresso. Porém, né, não tem esse dinheiro, provavelmente vai acabar. Dava-se para fazer isso aprovando aí no Congresso Nacional aí um projeto aí, né, de uma reforma tributária onde se tivesse imposto progressivo e onde se taxasse, né, essas grandes fortunas, grandes heranças, grandes propriedades, e teria esse dinheiro para fazer transferência de renda, porque não dá, gente. O país vai entrar num buraco, vai quebrar, vai acabar. Quando acabar e quebrar, se tiver convulsão social, né, saqueamento e tudo mais, cara que está aí no mercado financeiro, que é muitos grandes dinheiros, né, os grandes fortunas, eles vão cair fora. Aí o país vai ficar aqui em convulsão social. Vai virar aí, como vocês gostam de falar sobre Cuba, Venezuela, vai virar um Haiti, por exemplo, que é de direita, que é capitalista. Um regime capitalista, mas é o que vocês conhecem. Todo mundo só usa Venezuela, Cuba, não sei, né, e tantas coisas mais. Não, vamos colocar aí uma Somália da vida, vai, que é capitalista, né? Um Haiti, por exemplo, capitalista. Vocês querem isso? Olha só, imposto sobre grandes fortunas deve arrecadar 18,7 bilhões na Argentina. Primeiro país da América Latina a aprovar lei que taxa os mais ricos para enfrentar pandemia. A Argentina pode, no futuro, tornar a taxação permanente, olha só, e vai conseguir, nessa época de pandemia, ajudar a sua população. Como em outros lugares do mundo, se tem taxação. Quase na maioria dos países do mundo inteiro se tem taxações. 1%, 2%, chega até 3%. Né? Dependendo da fortuna do cara. E aí você consegue segurar e manter um país, né, próspero, um país funcionando bonitinho, né, com inclusão. Pelo menos para as pessoas não passarem e não morrerem de fome, gente. Em pleno século XXI, pessoas morrendo de fome, cara. Enquanto se desperdiça muita comida, muita coisa joga fora. Nossa economia aqui, nosso PIB mesmo, 40%, 42%, 43% é para girar a ciranda financeira. É para ficar pagando juros de títulos da dívida que investidores compram do governo. Então é 42% de uma dívida que nós não fizemos. Que poderia pelo menos se fazer uma auditoria para, né, se cortar isso aí e diminuir esse pagamento dessa dívida. Já que se não se consegue acabar totalmente com ela, pelo menos mitigar isso aí. Então, educação 5%, segurança 3%, né? Saúde 6%. Aí, para girar na ciranda financeira, para ficar pagando juros de dívida, a amortização de juros, né, da dívida, para ficar girando a ciranda financeira, 42% de tudo que nosso país arrecada. Onde que está a coerência nisso? Aí os grandes ricos financistas ganham muito dinheiro, recebem os juros desse dinheiro nosso, enquanto o resto da população morre com as migalhas, aliás, com pequenas migalhas que agora vai até ser retirado tudo. Aí morre nossa população, totalmente. E aí uns governantes, essas pessoas que estão lá no topo da pirâmide, vêm ficar jogando na cabeça do resto da população religião, ficar jogando, né, palavras bonitinhas da Bíblia, fazendo retórica bonitinha, usa esses pastores neopentecostais para ficar aí enganando a população, fazendo elas ficarem aí emocionadas com discursos. Ah, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Ah, que não sei o que. Meu, para com isso, pessoal. Vamos cair na real. Já deu, a gente temos que nos politizar, estudar, nos esclarecer, para que nós possamos ter aí uma luz no fim do túnel. É só o que a gente precisa. Então vamos nos engajar na luta aí, criem canais aí, façam vídeos, inscrevam textos aí. Vamos conosco nessa luta aí. Se cuidem. Cuidem dos seus parentes, amigos, se protejam, para que nós possamos continuar na batalha aí. E nessa semana aí que já teremos o Natal aí, o finalzinho do ano, né, chegando aí, nós esperamos aí que entremos em 2021 aí com mais consciência, mais engajamento e que possamos melhorar a qualidade de vida de todos os trabalhadores. Até a próxima, tchau!